Eu estou conversando aqui agora com o meu amigo Jerônimo. Jerônimo de quê? O seu nome? Jerônimo Ribeiro de Matos. Você é natural de onde, Jerônimo? Ribeirão Corrente. Você é da região aqui? Isso. Você nasceu quando? Dia 30 de 9 de 1950. Jerônimo, Ronaldo, eu estou aqui conversando com ele, perto do Paulinho, não perco a oportunidade. Eu quero conhecer um pouquinho mais do seu trabalho aqui em Franca. Você veio para Franca há quanto tempo? Eu cheguei em Franca dia 10 de março de 1971. 1971? Isso. E o que você veio fazer em Franca? Naquela época, menino muito simples, menino muito humilde, pobre, não tinha dinheiro para comprar pão e leite bem cedo. Eu vim trabalhar e vim estudar. Então, trabalhei na Samelo em 1972, porém havia trabalhado no Rigoleto com fotografias. Trabalhei no Samelo estudando, fazendo supletivo, que eu tinha feito em 71 para o meu ginasial, mas como eu queria antecipar meus estudos, entrei no antigo supletivo, Madurezão. Aí terminei o Madurezão, aí continuei estudando Madurezão. Parei no Samelo, trabalhei só um ano, voltei a trabalhar com fotografias. E quando foi em 73, terminei o ginásio, aí mais ou menos em 1976 eu terminei o colégio, Madurezão. 74 eu morei em São Paulo, parei um ano de estudar, 75 eu voltei para Franca, continuei estudando, 76 eu terminei, aí eu entrei na faculdade de 77. Que faculdade? Eu formei em letras, sou especialista em língua portuguesa do alfabeto e redação. Sou professor, eu dei aula há muitos anos. Que coisa boa, rapaz. Mas vou voltar aqui. Então, o que acontece? Eu me formei em 81, formei na Unifran. Na Unifran. Fiz dois cursos com o Luiz Cruz, dei aula há muitos anos. Depois eu dei aula no Fórum, para os magistrados, CPFL, Magazine Luiza, eu tinha um cursinho no centro e vários colégios de Franca eu ministrei aula. Atualmente eu estou dando aula para os pastores da Assembleia de Deus. Porque a Bíblia é composta de praticamente dois verbos, tem imperativo afirmativo e presente subjuntivo. E os pastores pregam e não conhecem o verbo. Então a Bíblia tem muito presente subjuntivo e tem imperativo afirmativo. Quando Jesus exprime ordem, é quando ele fala amai vós uns aos outros como eu vos amei. É o imperativo afirmativo, segunda pessoa do plural. Ele está dando ordem. Certo. Então a Bíblia é composta, então eu dou aula até hoje. Mas o verbo... E aí trabalhei no rádio, né? Entrei no rádio em 84, trabalhei até 91. Eu era contato publicitário, fazia os textos, vendia. E também peguei parte administrativa nas emissoras regionais Ribeirão Preto, a qual eu trabalhei 7 anos e meio. E fazia locução também, apresentar jornalismo noticiário. Graças à língua portuguesa, eu domino é que me deu, então domínio para narrar. Falar em rádio, trabalhei em jornal também, cheguei a trabalhar na Folha, tentei credencial até hoje, trabalhei no Comércio da Franca, trabalhei no jornal Sul Cocoleiro, 89, certo? E parei com as fotografias em 1990 e em 91 eu comecei a trabalhar com automóveis, em 91 parei com a rádio também, e estou no ramo de automóveis até hoje, comércio de automóveis. Coisa boa. Ô Gerão, vamos voltar. Quem é que foi o supletivo, professor seu? O supletivo foi o Elcio, né, que era dono lá, supletivo, o Elcio, o aluno meu. A tia Dirce, que foi minha professora. E mais quem? Teve outras pessoas que... A minha esposa foi professora, Deide Ponce, matemática, não, né? Não, ela lecionou para muita gente. Não, na época que eu fiz, o Alfredão, da Rádio Cultura, estudava comigo. Alfredão. O Alfredão é meu amigo, que é locutor da cultura hoje, trabalhou há muitos anos. Qual que é o segredo da comunicação? Você falou do verbo. Não, quando o pastor da Assembleia fala do verbo, ele fala de Jesus. Jesus é o verbo que veio. Exato, mas você vai falar da língua, do verbo que é não, é lógico, a força da expressão. Segundo João, Jesus é o verbo, né? O verbo se fez carne. Isso. Agora, a língua portuguesa é o segredo da comunicação. Você dominar a pronúncia, a concordância verbal e nominal. Nominal. E o tempo... E você conhecer também as palavras. Por exemplo, o locutor entra no rádio, ele usa muito advérbio. Ele fala, ontem por volta das 14 horas, quando um caminhão se desenvolvia a alta velocidade, este chocou-se violentamente contra o muro da residência. Não houve vítimas, apenas danos materiais.
o motorista saiu ileso do acidente. Estas e outras notícias, logo mais não desligue, fique ligado. Aí você fez um chamamento. Eu fiz um chamamento, exatamente. E também a rádio ela é mais bombástica, né? Eu passo que a televisão é mais você está assim, por exemplo, onde você vai narrar para a televisão. Você está lá no aeroporto local. Então você fala, bom gente, são aproximadamente 16 horas. Neste exato momento acaba de aterrissar o avião da Varig 737 no aeroporto local de Franca. Na grande oportunidade, trouxe o nosso presidente da República, Temer, e demais autoridades da presidência. Na grande oportunidade é recebido pelo prefeito Gilson de Souza e demais autoridades da Câmara. A comitiva deverá seguir diretamente para o recinto da Câmara Municipal, onde será tratado diversos assuntos da coletividade francana. A reunião deverá durar por volta de 2 horas. Logo após, deverá ser servido um coquetel para autoridades, a imprensa e demais pessoas presentes. A Vossa Excelência Temer deve voltar ainda hoje para Brasília por volta das 18 horas, informou. Mais ou menos assim. Jerônimo? Então, rádio, comunicação é cachaça. É cachaça. Você aprendeu, vai embora. Sozinho. Sozinho. E a pronúncia de palavra, assim... É dicção. É dicção. Você tem que... Você tem que ter uma pronúncia firme. Como que você começou esse trabalho de desenvolver? Que você falou assim, agora eu tenho talento. Eu sempre tive vontade, paixão por rádio. E para aprender dicção, é ler em casa meia hora por dia, em voz alta, Você lê em voz alta, você pega a dicção. O melhor curso que tem, em voz alta. Leitura em voz alta. E conhecer a língua portuguesa e ter domínio. Se eu saber a hora que você usa de verbo, por exemplo, o locutor fala por volta das 14 horas, na grande oportunidade, é onde verbo de, vamos dizer, de modo, entendeu? E por aí afora. Então você conhecer. Que coisa boa. Geraldo, por isso que eu gosto de conversar com você, porque você sempre dá uma aula pra gente de coisa. Imagina, né? Imagina. Você tá com quantos anos hoje? Você 67, mas eu pareço ter 55. Pra você. Os outros acham, né? Se eu não bebo e não fumo, né, Ronaldo? Tá certo, você tá certo. Ô, Geraldo, hoje eu levantei 4 horas da manhã, 5 horas, fui em Santa Bárbara do Oeste, cheguei às 2 horas. Isso é bom, velho. Bom. Tem um pique bom, graças a Deus. Você fica falando aí, mas e a greve dos caminhoneiros? Você não encontrou, não? Não, tá tudo parado. Aliás, os postos de gasolina, que tinha uma fila imensa, todos eles, mas eu abasteci em Franca, enchi o tanque e voltei ainda na Rapa, né? Deu para não se abastecer. E com relação à greve, parece que ia fechar tudo às 3 horas. Mas estava livre. Ô, Geraldo, eu gostei de conversar e sempre é uma alegria pra gente conversar com você. Eu agradeço. E agora eu queria falar mais um pouquinho sobre família. Vamos falar um pouquinho. Irmão seu, quem são seus irmãos? É o seguinte, nós somos uma família de 7 irmãos. O nome deles? Nascido e criado em Ribeirão Corrente. Meu pai faleceu em 1980, com 75 anos e 7 meses. A minha mãe faleceu em 2004. O nome dele e dela? Meu pai chamava José Francisco de Matos. Minha mãe, Sergina Ribeiro de Matos. Meus irmãos, nós somos em 4 mulheres e 3 homens. O nome deles? A mais velha é a Maria Joana, que era esquizofrênica. Morreu em 2011, com 74 anos. Aí nós ficamos agora em 6, 3 homens e 3 mulheres. Tem o Sebastião, tem 79 anos, é viúvo, tem 3 filhos, já tem alguns netos. E depois tem o Joaquim não tem filho, casou recentemente, tem 74 anos. Eu me casei em 82, meu casamento deu certo, eu separei em 95. E estou solteiro até hoje, né? Tenho um filho de 29 anos. Está em São Paulo, de o seu lugar, o seu terceiro ou quarto? Não, eu tenho, primeiro é a Maria Joana, depois Sebastião, depois é o Joaquim, depois é a Maria Lúcia. Maria Lúcia deve estar com 70, Maria Lúcia tem 70, pera lá, Maria Lúcia tem 75, parece. 75. A Maria Lúcia é de 40, né? 78, 77. Jerônimo. Aí tem a Maria Lúcia, depois da Maria Lúcia é o Joaquim, a Maria Joana, Sebastião, Maria Lúcia, Joaquim, eu, abaixo de mim tem 2. Uma é a fala para mim do seu avô e avó. Eu não os conheci. Quando a minha avó faleceu em 63, eu fui vê-la no caixão. Minha avó. Meu avô não cheguei a conhecer, minha avó também não conheci. E o pai da minha mãe eu não conheci nenhum. A avó do meu pai, mãe do meu pai, conheci no caixão. Foi isso. Irmão, seus tios, irmãos do seu pai. Já morreram todos. Mas fala o nome deles para nós. Tinha Sebastião Ferreira de Matos, de Uberaba.
João Ferreira de Matos, Ituverava, Afonso Ferreira de Matos, Ituverava, depois tinha Matilde, tem hora que eu nem lembro. O pessoal, naturalmente, tinha. Esses são irmãos do seu pai? Irmão do meu pai. E da sua mãe? Da minha mãe tinha a tia Zeca, que já morreu, que é mãe do Ivo. O Ivo é um cabeleireiro famoso, só dá ele em Ituverava. O Ivo. Certo. Mãe do Ivo, minha família de Ituverava. Certo. O pessoal do Móveis Garnica é tudo parente. Os Menezes são parentes, Ferreira Matos é parente. O irmão da minha mãe é a tia Zeca, já falecida, a tia Arsênia falecida, a tia Cecília falecida, a tia Otília falecida. Então tinha Zeca, Cecília, Otília, Arsênia e minha mãe. 5 irmãs. Irmãos dela, não? Irmão tinha só o finado de Jerônimo. Todos são finados, morreram. E você carrega o nome de Jerônimo, é do seu tio ou do seu pai? Naquela época, sim, não é bem assim. Naquela época, o referido ganhava o nome de acordo com o dia que tinha nascido. Por exemplo, como dia 30, dia de São Jerônimo, eu nasci dia 29 de setembro, pois Jerônimo. Ao passo que eu gostaria de chamar Paulo, Renato, Roberto, mas não foi o que eles escolheram. Embora o São Jerônimo foi um mosteiro, foi um padre, um mosteiro, viveu no mosteiro na Itália, falava 5 línguas, traduziu a Bíblia. E você fala o português muito bem e mais outra língua? Eu arranho um pouquinho o inglês, estou aprendendo espanhol. A minha especialidade, especializei em língua portuguesa do alfabeto e redação, porque eu gosto muito. Eu dei aula no Forpus, Magistrado, CPFL, Magazine Luiza, tinha um cursinho no centro. Então eu sou fanático, gosto. Por exemplo, eu noto que a língua portuguesa, o pessoal fala muito errado. Por exemplo, traz a caixa aí, a caixa. Mas não é caixa, é caixa. Traz a caixa. Outra hora o pessoal fala assim, ele rouba. Cadê o ele rouba? Não é rouba, não. O programa dele estoura nas palavras errado, estoura. Certo? Outra hora fala pra você... O problema. Depois fala pra você, ela cozinha bem, ela cozinha com a beleza. Não é cozinha, é cozinhar, do verbo cozinhar. Outra hora chega pra você e fala assim, meus cumprimentos. Cumprimento. É cumprimentar, não é espaço. E não existe subsídio, a pronúncia correta é subsídio. 2 consoantes juntos, não se fala subsídio, fala subsídio. Eu sou formado em Direito, você também, e a rubrica? Rubrica é rubrica mesmo. Não é rúbrica, não. O cara quer falar bonito, fala rubrica, não, aí é rubrica. É rubrica, é uma paroxita, terminada em A. Ô, Geraldo, que bom conversar com você, rapaz. E eu tô vibrando. Nós já participamos de política junto aí, campanha política. Você conhece um pouco desse ramo, não é ramo, não, dessa artimanha, dessa arte, né? Ou dessa seara, né? Seara é campo, É campo, né? Desse campo. E foi uma alegria muito grande conversar com você. Você sabe que esse prazer foi meu. De repente você me abordou de uma forma inusitada, vamos dizer assim, né? Eu quero falar e pronto. Vem cá, então, entra aqui. Isso é muito salutar. É benéfico. E é bom a gente fazer isso, num certo sentido, que a gente não fica constrangido. Marquei o horário, você ir lá no estúdio, você gravar, e aqui, aí já tem formalidade. Nós estamos aqui no meio do mato, aqui, ó. Tem um fundo não aqui, tem o mato. Aqui ao lado da avenida Orlando Dampieri. Quem foi Orlando Dampieri? Orlando Dampieri foi um grande francano, professor, artista, cozinheiro, chefe de cozinha. Foi uma pessoa renomada, respeitada, um grande artista francano, que quando ele partiu, Franca perdeu muito, mas a gente já acostumou viver na saudade. E a saudade é que dá força pra gente caminhar. Nos conforta, né? Ô, Jerônimo, que coisa boa a gente conversar e registrar a história. Eu tenho feito isso. Obrigado. Hoje eu conheci um pouquinho da sua história, eu vou colocar lá no meu canal Memórias e Vidas, mas eu queria que você me Hoje eu faço parte da Assembleia de Deus, sou formado em Teologia pela Assembleia de Deus, fiz Teologia, 3 anos, 24 livros. Estou lá na Teologia, estou lá na Assembleia de Deus, lá com o Josinei, lá no Palma. No Palma, muito bom. O Josinei é doutor em engenharia, engenheiro civil, grande pastor, né? Uma pessoa, um vencedor, né? Aquele lá é um... ele é humilde em demasia, né? É um cara muito chique. E nós estamos aqui, o sol deve estar perturbando você um pouquinho, mas não tem problema. É você, não sou eu.
aqui agora eu vou falar outra coisa. Esse mato seu é parente do Dr. Moura Matos? Não, é outros Matos. Embora Matos é descendente de português, né? Ele também deve ser, porque esses Matos de repente veio de Portugal. E aliás parou aí bem no Nordeste. Eu fiquei sabendo que meus bisavós vieram aqui de Minas. Se eles vieram, deixou alguém para trás e foram para Ituverava. Mas não se identifica mais. Não, mas de Minas, que região Não, de Minas? não, eles vieram descendo Minas. Descendo Minas. Esse veio de Portugal e desceu na Bahia. E veio atravessando ao longo do tempo. Então, Matos é tudo português. Português. Você falou uma coisa séria. Eu sou espanhol, Gomes, e sou alemão. Minha mãe era próxima ali da Itália, tanto é que eu sei bem italianado. Eu já cresci mais do que meus irmãos, saí claro, carudo e narigudo. Esses olhos claros seus? É italiano, né? Italiano. Da minha mãe, nós somos 7, 5 morenos e 2 loiros. Eu e minha irmã, caçula, olhos verdes. Olhos verdes. Ô Jerônimo, que coisa boa conversar. Vida, fala pra mim da vida. Nós estamos. Eu sou uma pessoa muito feliz. Primeiro que eu sou muito temente a Deus. Certo? Creio muito em Deus, eu tenho vamos dizer assim, uma comunhão muito grande com Deus. Já recebi muito. Eu tive início de glaucoma em 2006, Deus me curou. Glaucoma em 2006, doutor Sebastião, o final do doutor Sebastião ficou doidinho. E eu não me preocupei. Então Deus me curou, glaucoma. Eu tive em 96, no quadril do lado esquerdo, uma osteoporose brava. Deus me curou da osteoporose, certo? Eu tive um desgaste na coluna, na quinta, sexta vértebra, segundo o doutor Galeno, e eu tinha uma dor terrível nesse braço aqui direito. Ele me deu a fisioterapia, eu fiz, mas não podia nem enxugar carro. E eu peguei com Deus, Deus me curou também, não sinto nada. O braço eu não podia levantar, certo? Então eu já recebi muitos milagres de Deus. Aqui em Franca, onde que você mora? Para que lado? Eu moro no centro, eu moro na rua General Teles. A travessinha da General Teles, na altura da General Teles, 1080, tem a rua travessinha que chama Antônio Garcia Capel. Eu moro ali, naquela travessinha. Ô Geraldo, nós vamos mandar. Muitos anos. Nós vamos mandar um pouquinho, só virar aqui, que nós vamos descer na Orlando Dompieri e eu entrego você aqui. Você vai ficar aqui. Não, eu vou descer. Espera um pouquinho. Não? Você vai descer, você vai andar comigo. É uma oportunidade única que você vai ter de nós andarmos. Eu agradeço pela entrevista, e você vai... digo você muito obrigado. Não, espera um pouquinho. Contente você me abordar, e há muito tempo que a gente não se falava. E de repente a gente recorda um certo tempo e a gente troca conhecimento. Nós vamos subir esta rua aqui e descer um pedacinho da Orlando Dompieri, que você falou do professor Orlando Dompieri, e eu fiquei encantado. Você tem a facilidade de falar, são coisas raras. E além de você ter facilidade, você é uma pessoa estudiosa que busca a melhor apresentação, né? Procura. Alô? Oi. 9 na frente, tá bem? Desce. Nós vamos descer aqui a Orlando Dompieri, é o começo, só para aproveitar uma pessoa muito especial, Jerônimo. E eu quero... Se você perguntar para mim imitar eu imito ele bem, viu? Então vai. Ô Jerônimo, nós estamos vivendo a Franca, o problema do trânsito de Franca é muito sério, né? Nós precisamos de ter mais viadutos, e aqui é um lugar que tem uma avenida grande, lá do outro lado não tem uma. É uma cidade totalmente acidentada, as ruas muito estreitas, é uma cidade que cresceu naturalmente. Naquela época não se previa o crescimento, o tamanho que houve em Franca. Naturalmente as ruas não são compatíveis para receber o número de tráfego que hoje, vamos dizer assim, estão aí nas ruas. Então esse trânsito é caótico, principalmente com relação aos motociclistas que estão um pouco indisciplinados e provoca muito acidente porque eles pilotam muito mal e correm muito. Corre muito. Você falou a verdade. Eu acho que está faltando um pouco de paciência, né? Todo mundo apressado. A tolerância. Ninguém tem mais tolerância. A gente nem fala então, paciência. Tem que ter tolerância. Hoje ninguém tem mais paciência, tolerância, porque daqui nada se leva. Então, todos nós somos irmãos e o nosso Pai Jesus Cristo reina em cada um de nós. Então, nós precisamos amar mais o próximo e respeitar o próximo. Assim nós estamos respeitando Deus e isso é salutar, nos faz muito bem. Ô Jerônimo, vamos conversar mais. Você falou dos seus talentos. Espera um pouquinho.
Nós estamos conversando aqui, o senhor... Aí, ó. Depois ele vai ver essas histórias lá. Nossa. Jerônimo, você falou... Eu vou parar aqui para fazer questão de filmar aquele ali no fundo. Não sei se vai ficar bom, porque nós estamos fora de hora. Eu vou puxar ali para frente um pouquinho, não, pegar o fica sol. Bom, não, fica bom porque o sol está iluminando, ela está a favor do sol. Não está contra o sol. Não está contra o sol. Falou. Ô Jerônimo, os seus talentos artísticos, o que você já fez? Não, facilidade eu tenho, por exemplo, eu fui um grande profissional na fotografia, como fotógrafo, fui um grande profissional. Eu cheguei a fotografar o Roberto Carlos, a Xuxa, tinha 19 anos, a Vera Fischer com 31. Trabalhei muito com fotografias aéreas, aqui em Franca, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Cravinhos, Piracicaba. Então fotografei muito, isso eu fiz muito. E também dei aula, vamos dizer, aí uns 10 anos aproximadamente. Eu acredito que aquilo que eu tenha feito, eu fiz bem. E quando trabalhava no rádio também, com relação à apresentação, fazer o Jornal Corrido, é o jornal que eu gosto. Jornal comentado como faz a Record, Ribeirão Preto, Balanço Geral, eu detesto, não gosto. Eu gosto de jornal corrido, eu acho que o jornalista, ele não tem que omitir opinião, ele tem que narrar a história. Eu acho que a opinião é a autoridade. Ele não tem que falar, prenda o homem, filho da... Não, isso não existe. Ele não tem que dar opinião. Ele dá notícia. Ele dá notícia. Então eu gosto do jornalismo corrido. Fala o que jornalismo aconteceu. Corrido. Fala o que aconteceu. É o fato em si. Eu não vou falar nada que o ladrão é isso, que tem que fazer aquilo, que por que a não prende. Eu acho que o jornalista não tem que... Então, eu sempre gostei, embora não sou formado em jornalismo, eu cheguei a atuar no Jornal Cana, cheguei a escrever. Comércio da Franca, eu tenho a credencial ainda assinada pelo Correia. Eu tenho a credencial da Folha, na época da ditadura, carimbado pela polícia, até vou te mostrar aqui, ó. Na época eu tinha 28 anos. Aqui. Aqui. Da Folha. Jerônimo, você... Folha de São Paulo. Carimbado. Deixa aqui, deixa eu só colocar o óculos aqui que eu vou ler e vou ver se o pessoal vai ler aqui, ó. Jerônimo Ribeiro de Matos, né? Esse cara vermelho, Agência de notícias. Folha de notícias. Aí, ó. Quando eu estava treinado, eu fazia um vozeirão no rádio. Agora eu já estou muito sem voz, muito destreinado, relaxo e tal. Aí, aqui ele era o Gomes, agora é ele aí, ó. Eita. Ô Jerônimo, que coisa boa, rapaz, conversar com você e aproveitar um pouco. Agora eu quero que você fale um pouquinho. O Lula. O Lula foi o seguinte, quando o Lula assumiu a presidência, ele foi um ótimo presidente porque ele copiou tudo que estava pronto e não mudou nada. Certo. Agora, depois do segundo mandato, ele achou que a coisa era fácil, não sei qual foi a consciência dele, ele conseguiu montar uma quadrilha e desossou o país. Agora, falar dele só não, ali nenhum presta, nem PMDB, nem PSDB, tudo ladrão, tudo corrupto. Ninguém fala, infelizmente nós não temos quem votar. O Alckmin é mais ou menos, certo? Então o Lula, ele permitiu essa corrupção. Como ele aceitou, foi passivo, aceitou propina, tudo mais, e permitiu formar quadrilha, facilitando as coisas. Aí a pessoa pergunta para ele, ele fala, não, parceiro, é o seguinte, você não pode falar isso de mim não, meu irmão. Eu não fiz nada, isso é invenção do Moro. Eu sou um homem trabalhador, pai, eu perdi até o dedinho, pai. Você vem falar isso de mim, pai? Você tá ficando doido. Você sabe que o Moro, ele implica comigo, meu irmão. Até porque eu falo arrastado, meu irmão. Eu falei, Moro, o que você tem com minha vida, Moro? Eu falo arrastado porque eu vim no Pernambuco, meu irmão. Isso é o Jerônimo. Então, é o seguinte, rapaz, você sabe que não há um brasileiro nesse país, o Ronaldo, que é capaz de me acusar sobre qualquer coisa, meu irmão. Eu não devo nada, eu sou inocente, ninguém prova nada. Eu espero estar saindo breve daqui e quero ser candidato e vou ganhar, viu? Você vai ver, eu vou provar que vou ganhar, eu quero administrar bem esse país. É o que eu prometo pra vocês, meu irmão. E o pessoal acredita, né? O pessoal acredita. Ô, Jerônimo, a gente tem que rir um pouco. Hoje eu estava percebendo que a greve do caminhoneiro, uma pessoa estava indignada por causa de algumas piadas sobre o que está acontecendo aí, sobre gasolina e tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, mas o ser humano brasileiro, ele é fantástico, né? Tem uma facilidade de ser... Eclético, né? Ele se adapta a qualquer situação, né?
Isso para mim... Embora sofrendo, fascina. às vezes não reclama, sempre consegue dar a volta por cima, mas por conta disso, infelizmente, nós temos muitas pessoas desempregadas que as quais não têm o que pôr na mesa, não têm o que comer, estão passando fome por conta desses corruptos governantes. Eu sei. Agora, a minha opinião é o seguinte, tem hora de brincar, mas tem hora de fazer pilhérias e hora de agir. E para uma pessoa que é um administrador, ele precisa de ter pulso e capacidade, tino, né? E para governar. Governar não é qualquer coisa, não. É uma coisa complicada. Você responsabilidade, né? Você tem uma agência, loja que vende carro. Você tem parâmetros que você não abre mão. São normas da empresa, né? Porque se tudo que você faz, se você não tiver um estatuto, não tiver uma norma, você naturalmente não vai ter um objetivo, não vai ter credibilidade, crescimento. Não vai ter crescimento, não vai ter progresso. Então você tem que ter ordem até dentro da sua casa. Eu costumo dizer que o homem tem que ter sóbrio, ter limite. Ele tem que ter horário para levantar, horário para almoçar, horário para jantar, horário para tudo. Porque o homem sem horário, sem limite, ele é um homem desgovernado. É como a Bíblia diz, o Salmo 1, é como a palha que o vento conduz, né? Exato. Então ele não é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Não. Que dá o fruto no tempo próprio. Então, Jerônimo, foi muito bom. Eu te agradeço. Eu vou passar aqui, eu quero agradecer muito esse amigo, imagino. companheiro, e eu tirei uma história linda num dia que eu estou vivendo uma grande emoção, a emoção do encontro. Eu poderia falar reencontro, mas é do encontro. Pessoas são coisas preciosas. A gente tem que valorizar gente, olha que coisa bonita. E nada como estar aqui ao lado de uma pessoa muito fantástica. Jerônimo. O pastor Ronaldo, você está dizendo tudo que você falou aí, a mesma emoção que você sente é recíproco, tá? Eu também sinto. Você também é uma pessoa muito boa, de caráter, digna, sempre uma pessoa sóbria, moderada. E, aliás, você é uma pessoa pura e que todo mundo gosta de você. Eu fiquei feliz, fiquei contente, motivo pelo qual eu não ouvia há muito tempo. Eu fiquei muito contente, muito feliz. Passa um dia. Ô Jerônimo, agora vamos falar mais um outro negócio aqui. A vida, você já definiu. Agora você está no caminho, a Assembleia de Deus fala muito sobre a carreira cristã. A Bíblia é um livro que fala sobre o caminho, entrega o teu caminho ao Senhor. Cada pessoa escolhe o caminho a seguir, a opção. Você encontra durante a sua caminhada algumas encruzilhadas. Você tendo graça de Deus e sabedoria para escolher um caminho bom, você chega lá com alegria, com a consciência tranquila, em paz, né? Tudo que você disse, eu tenho lido bastante a Bíblia. Aliás, eu formei em teologia, estou terminando o Novo Testamento, todo dia eu leio um pouco. E Deus tem me abençoado muito. Eu faço oração de manhã, quando chego ao serviço, né? Coloco os amigos na oração, vou colocar você a partir de amanhã, certo? E quando ao deitar também eu faço. E Deus tem me iluminado, tem me ajudado bastante, eu não posso reclamar de jeito nenhum. Eu melhorei muito, Deus tem me abençoado, eu sou hoje outra pessoa. Eu formei para pastor, fiz teologia, não pretendo agora ser pastor, quem sabe um dia, mas não... Pensando então, lá na igreja eu sou obreiro e sou um colaborador, certo? Isso eu continuo estudando, eu acho que para a gente conhecer a Bíblia, já faz uns 3 anos que eu estou estudando, 4 anos, eu acho que eu tenho que estudar mais uns 4 ou 5. Obrigado, meu irmão. Deus que dia que é hoje? Muito obrigado. Dia 20? Hoje é dia 24, é isso? Olha aí. É dia 24 de 5 de 2018. 2018. Nós estamos aqui numa quarta-feira, são aproximadamente 17 horas da tarde. Descreve o pôr do sol para nós. O pôr do sol está lindo, está nos proporcionando vida, alegria e muita energia. Calor. Para esse dia que termina, daqui a pouco se inicia a noite. E naturalmente a gente vai dormir bem e vamos ter energia para o resto do dia, à noite, e vamos começar amanhã um lindo dia.
Eu vos agradeço e vos digo muito obrigado e que Deus te ilumine. Muito obrigado. Ô Jerônimo, eu gostei demais. Só terminando aqui, o cara falou assim... Eu falo muito, né? O dia que acaba com o meu dia é a noite. Que acaba com o meu dia. Mas não pode zombar assim, né? Não. Ó, um abração para você. Você vai Deus abençoe. abençoe. Vai aparecer lá? Vou. Fala pro Josinei que eu mandei um abraço para ele. Eu gosto muito daquele pessoal lá. E eu vou lá no Souza. Souza. Tô te esperando. Falou. Um abraço, meu irmão. Obrigado. Tchau, obrigado. Eu tô filmando aqui o cartão do estacionamento do Souza. Automóvel Souza. Eu vou tirar a coisa e vou ler. Compra, vende, troca, financia. Jerônimo Ribeiro Matos. 3017 1288, é o primeiro telefone. E o celular dele, para quem quiser um contato, 99 181 3674. Ele vai rir de mim, mas não tem problema, porque eu não sei, eu não sou locutor. Então eu poderia falar na Avenida Hélio Palermo, 2559, Jardim Sabelo, Franca. Parabéns, ô Jerônimo, você é um vencedor. O Jerônimo da vida, lutador.